No ano do Senhor de 1632, nasceu na cidade de York, numa abastada família inglesa, Robinson Crusoe, um jovem apaixonado pelo mar, cuja impetuosidade quase foi fatal. Bora para esse vídeo sobre um grande clássico da literatura inglesa. Rola a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, se você é novo por aqui. Meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre um daqueles livros que todo mundo conhece, todo mundo recomenda, que é o Robinson Crusoe. Eu li aqui uma edição bastante antiga de 1985. Tem um monte de edição antiga aqui em casa que a minha mãe tem um talento para achar raridade em livraria. Eu já tinha ouvido falar muito desse livro, minha irmã já tinha lido e me contado os pedacinhos. Eu já tinha lido uma adaptação para quadrinhos ou banda desenhada, como se diz aqui em Portugal. Então também já sabia a história, então não tinha nenhuma grande surpresa ali me aguardando. Mas eu decidi ler um livro de literatura infanto-juvenil muito famoso. Foi escrito aí pelo Daniel Defoe e lançado em 1719. Então ali no final de dezembro, aí há 2 semanas, eu decidi ler, terminei bastante rápido. São menos de 160, 150 páginas, porque essa edição específica que eu tenho tem não só o texto integral, o texto em prosa, mas também tem os quadrinhos do lado. Então eu vou passando a página e eu leio não só os quadrinhos, mas não só o texto em prosa. Tô me enrolando aqui. E aí eu leio não só o texto em prosa, mas também os quadrinhos. Então não tem de fato 200 páginas, vai ter aí 140, 150. Mas enfim, esta obra é famosíssima e o enredo é, na verdade, bastante simples. População, preste atenção. Tem aquele jovem chamado Robinson Crusoe que nasceu naquela família inglesa, tem um futuro brilhante pela frente. Os pais querem que ele seja advogado e não abandone eles, como fizeram os outros 2 irmãos mais velhos. Mas ele não quer nem saber, ele foge de casa, ele vai pro mar porque ele quer ser marinheiro, etc. Depois tem um detalhe fundamental que é todo barco em que ele entra afunda. Então eu quase poderia escrever um silogismo sobre isso, que é: se o Robinson entrou no barco, o barco vai afundar, ou então vai ser destruído por outro barco. E se o barco e o inimigo for muçulmano, a probabilidade deles se perderem é 1001 vezes maior. Por quê? Porque ele pega lá, se aconselha com um amigo, consegue lá ser marujo num barco que tava saindo na região. Ele tem um monte de naufrágios, ele promete lá que nunca mais vai voltar pro mar, mas depois logo se esquece e volta. Então ele entra em outro barco e o barco é assaltado por piratas muçulmanos. Então ele é pego, ele é vendido como escravo, foge, faz amizade com o muçulmano, mas depois o muçulmano some, nem aparece na história. E então consegue se estabelecer no Brasil, pátria amada Brasil. Então quando ele consegue ali a estabilidade, ele consegue a segurança, ele consegue se tornar ali um comerciante relativamente bem sucedido, com proprietário de algumas plantações de café. Ele decide fazer o quê? Esquecer tudo e entrar em outro barco, que obviamente afunda pela 12ª vez. E uma vez que o barco afunda, ele é o único, coincidentemente, ele é o único sobrevivente do naufrágio. Todos morrem, o capitão morre, os companheiros dele morrem, e ele acaba sozinho numa ilha deserta, afastada de toda e qualquer civilização. Basicamente é essa história. Então ele tem que sobreviver, inclusive isso daí é o início da história, né? Então ele tem que sobreviver. Que susto! Que susto! Se o barco afundou sem tripulantes, não há problema. Nossa, que susto. Caramba. Então ele tem que ali sobreviver na ilha, pegar aquilo que a natureza dá pra ele. Depois o barco ali se afundou, mas depois voltou à tona e ali encalhou na praia. Ele pega tudo que ele consegue recuperar ali do barco. Ele encontra um cachorro que sobreviveu ao naufrágio também. Ele encontra um cachorro lá nos destroços do barco e toma ele como companheiro. Mais pra frente ele vai pegar um papagaio, vai treinar o papagaio. Depois vai ver toda uma dimensão da história, que é da relação com Robinson Crusoe com Deus. Porque, pronto, isso daí inclusive é algo que é mais ressaltado nos outros quadrinhos que eu li do que nessa edição em prosa. Porque aqui ele refere algumas vezes, mas quase não é explorada essa relação aí com o divino, que era algo que eu gostaria que tivesse explorado mais. Mas eu devo confessar que, pronto, a ideia da história é legal. Olha, o cara naufragou, foi pela 12ª vez, ele não deveria ter entrado no barco, ninguém entraria num barco de novo. Mas pronto, ele entrou no barco, paciência, afundou e passa 28 anos longe de qualquer civilização, ó.
legal, top. Legal, bem louco. Mas a maneira como a história é desenvolvida, assim, eu não me cativou de maneira nenhuma. Em primeiro lugar, por causa da linguagem. A linguagem, ela é muito teatral. Não sei se é porque eu agora tô me acostumando a livros mais difíceis, ou livros mais políticos, mas ele chega lá na ilha, minha nossa, estou perdido, vou morrer. Mas então ele vê o barco, os destroços do barco com os quais ele consegue sobreviver, ele consegue recuperar ali algumas coisas, ele fala: "Ah, estou salvo, que maravilha." Aí então vem uma chuva e leva o barco embora, os destroços do barco embora, ele fala: "Minha nossa, estou perdido." Então ele encontra ali uma gruta pra passar a noite e fala: "Minha nossa, estou salvo." Assim, é um negócio muito, assim, meio forçado, meio polarizado. Ele tá sempre ou muito feliz ou muito triste, é algo meio cômico até. Depois, há algumas oportunidades de reflexão que, a meu ver, foram perdidas. Então, há ali, claro, uma dimensão da solidão, uma dimensão muito apagada, mas existe, da fé, existe ali obviamente um campo da perseverança, da esperança de que ele não vai morrer ali, que ele vai algum dia retornar à sua terra natal. Mas ficou um negócio muito rápido, muito forçado, porque eu estou acostumado em livros, isso é algo que eu notei inclusive em outra obra que eu tô lendo, que é o Silmarillion, mas isso daí é tema para outro vídeo. Eu estou acostumado a livros em que as cenas são descritas de forma pormenorizada, ou seja, eu tenho aqui atrás de mim uma coleção, que é a coleção dos Rangers, aqui em cima, que acontece uma coisa, então na sala entrou tal homem, o homem era dessa maneira, tinha tal barba, tal cabelo, tais olhos, e ele trazia uma aura de sobriedade e profundidade, etc. Então ele sentou na mesa, então ele descreve o ambiente em volta dele, então eles começam a trocar o diálogo e o que cada um estava sentindo durante o diálogo. Tá, o naufrágio, então, quando tá naufragando, narra lá as ondas e o barco e cada movimento que eles fazem para tentar contrariar o naufrágio do barco. Eu estou acostumado a esse tipo de livro. Mas agora, o Robinson Crusoe, apesar de haver, claro, sempre existem uma ou outra descrição, curtinha, mas existe, o Robinson Crusoe é uma coisa muito, mas muito corrida. Isso não é necessariamente ruim, eu só não estou muito acostumado com isso. Então eu abri aqui uma página Alcalhas e está aqui escrito, ó: "Do que se trata?" Não sei nem quem está falando aqui, que eu abri no meio do nada. "De uma ideia que nos ocorreu à última hora. Exponha, por favor." "Diz que é fácil contratar jornaleiros no continente africano, Sr. Crusoe." "Quereis dizer escravos?" "Não é bem isso. Falai claramente, peço-vos." Blá, 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 blá. Então, assim, eles conversam, tá? Não há nenhuma descrição ali de como é que eles estavam, como é que estava o clima em volta deles. Nenhum exagero. Há uma falta de descrição, há pouca descrição ali dos ambientes em que os diferentes eventos se passam, o que, consequentemente, deixa a obra mais pobre. Depois eu também descobri que existe toda uma polêmica, porque depois, mais pra frente da história, o Robinson encontra selvagens, ele encontra canibais. Então, depois também tem um episódio bem engraçado que ele vê uma pegada na areia e fica aterrorizado. Nossa, ele fica... Acho que isso é a consequência de ele ter ficado anos sem ver viva a alma, porque ele fica aterrorizado. Ele acha que é o capeta que tá ali na ilha com ele. Depois de um dia aterrorizado, ele pensa: opa, será que aquela pegada não é minha? Depois volta, mas não, era de uns selvagens. Então ele descobre que de vez em quando ali na ilha vem uns selvagens, uns canibais, pra fazerem seus festins horrendos, etc. E salvam deles. Então ele chega um dia vem os canibais lá pra ilha e tem 2 prisioneiros ali que eles vão comer. Eles comem um e quando eles vão comer o segundo sai correndo e o Robinson salva ele, dá um tiro num dos indígenas e salva ele. E depois eu descobri que por causa disso, e por causa de que também o indígena ele não tinha civilização nenhuma, ele era um selvagem, como diz o próprio nome. E então o Robinson Crusoe vai lá e ensina a língua inglesa pra ele, vai lá e catequiza ele, faz ele se tornar cristão. Então quando eu fui ver, existe toda uma polêmica de que o Robinson Crusoe é machista e de extrema direita e degenerado e supremacista branco e racista e não sei o que tem. Olha, gente, eu até fiquei decepcionado com a obra. Eu esperava mais, sinceramente. Mas agora, aí me vem com uma pérola dessas e me vem trazer de novo tudo, porque existe uma tendência a fazer isso hoje em dia. Tudo o que existe, tudo que acontece, assim, ó, é tudo assim, negócio, foi engendrado porque é racista e tal.
Gente, o cara catequizou o Selvagem. O Selvagem vivia numa comunidade canibal, entendeu? Qual é o mal disso? Mas pronto, eu descobri que existe aí uma tentativa de politizar esta obra. Não é um lixo completo, sem dúvida nenhuma. Eu, de 0 a 10, eu daria, sei lá, um 6,5, porque, assim, eu não gostei muito, achei muito teatral, faltou descrição, acho que tem certas reflexões que seriam melhor exploradas, poderiam ter sido melhor exploradas. O final tem um pouco de ação, pronto, razoável, mas depois a história acaba no momento, e é difícil dizer isso sem dar spoiler, né? A história acaba no momento em que, pronto, era aquele momento que eu desejaria que a história continuasse. Eu acho que isso daí pode ser uma questão que o Daniel Defoe resolveu em eventuais obras que ele escreveu depois, mas aí já não tenho conhecimento. Pronto, é uma obra razoável, 6,5 assim, de 10, 6 de 10. Poderia ser bem melhor do meu ponto de vista. Acho que a escrita em prosa ficou meio pobre. Eu gostei muito mais, porque eu li a edição em quadrinhos, que é muito bem ilustrada, e eu já imaginei e tal, e eu gostei pra caramba da edição em quadrinhos. Aí eu já nem gostei muito da edição em prosa, e olha que isso não é muito frequente, Pronto, pessoal, basicamente é isso. Aqui uma análise curtinha aí do Robinson Crusoe. Possui ali algumas inconsistências ali na linguagem, no estilo, algumas coisas meio pouco naturais, que é o Robinson Crusoe. Todo barco que ele entra naufraga, mas ele continua entrando nos barcos porque assim, ele tem fé. Mas enfim, brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado. Talvez a obra seja direcionada para um público mais infantil e por isso ela é mais rasa, e é essa a razão de que eu não gostei, mas aí já são especulações. Se você quiser confirmar o que eu tô dizendo, podem ler aqui o Robinson Crusoe, você não vai ser uma completa perda de tempo, e é uma obra curtinha, perfeitamente acessível. Se você gostou do vídeo, por favor, já metralha aí o botãozinho do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que isso ajuda pra caramba. E também deixe nos comentários a sua opinião aí sobre o vídeo e sobre o livro, se você leu. Espero que você, tal como eu, tenha um hábito razoável de leitura. Se você não tem, eu vou deixar aqui no meio da tela um vídeo para, digamos, te encorajar, que são os 12 livros excelentes que você pode aproveitar em 2025. E mesmo que você não escolha as obras que eu escolhi para ler, já é um começo, e espero te encorajar a fazer o seu plano de leitura aí nesse novo ano de 2025 que eu tô gravando. Olha só, estou gravando esse vídeo no dia 1 de janeiro de 2025. Vai aqui no vídeo dos 12 livros para 2025, assiste agora. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!